Bom, vamos voltar. Continuar falando aqui de trabalho, né? Lembra que trabalho é uma grandeza que permite converter uma forma de energia em outra forma de energia, tá? Definida matematicamente como sendo o produto escalar do vetor força vezes um vetor deslocamento. Que vetor força e vetor deslocamento são esses? Certo? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um bloco. Caso mais bem simples aqui para a gente visualizar o que está acontecendo. Se você aplicar uma força nesse bloco aqui, esse bloco começa a se mover. É claro, começa a se mover. Tá? Dependendo aqui se não tiver atrito, né? Se tiver atrito pode ser que ele resista um pouco, mas se a força for grande o suficiente, esse bloco vai se mover com o tempo. Certo? Se ele se move, ele vai ganhar velocidade. Se ele ganha velocidade, ele vai aumentar a energia cinética. Então, a força atuando no sistema atua de modo a alterar, normalmente, a energia cinética do sistema. O bloco, imagina, o bloco está parado, eu começo a empurrar, ele se move. Se ele se move, ele tem velocidade, e a velocidade vai aumentando com o tempo, ele vai ganhando energia cinética. Então, o trabalho realizado aqui vai ser de converter uma força, a energia associada a uma força, em uma energia cinética de movimento do bloco. Tá? Então, toda vez que eu aplicar uma força em um sistema, normalmente eu estou alterando a energia cinética do sistema de alguma maneira. É através da força que eu altero a energia do sistema. O trabalho é calculado multiplicando a força, o produto escalar da força, vezes o deslocamento. Esse, na verdade, não é o deslocamento vetorial, né? Deixa eu chamar de R. Deixa eu colocar preto, porque ele está preto. Esse também está certo, porque esse uma definição para um deslocamento qualquer. Tá? Mas digamos que esse objeto ele parte aqui de uma posição R1 e depois ele vai, depois de um tempo ele vai estar aqui numa posição R2. Certo? Isso aqui em uma dimensão, né? Se você está pensando numa situação bem geral, você pode imaginar que eu tenho uma partícula aqui, essa partícula vai se mover e depois ela vai estar aqui. Tá? Essa trajetória que ela vai executar pode ser das mais gerais possíveis. Aqui, é claro, vai ser uma trajetória unidimensional. É a mais simples e é o que a gente estudou até agora, né? Nós só estudamos uma trajetória bagunçada aqui, dessa forma. Na verdade, duas, né? Uma era uma parábola e a outra era uma circunferência. Mas essa coisa bagunçada aqui a gente não estudou ainda. Mas não tem problema. De uma forma geral, o objeto está numa posição aqui, que eu vou chamar de vetor posição R1, e depois de um tempo, ele vai estar lá na posição R2, ou R inicial e R final, como queiram. Então, digamos que ele se desloque entre essas duas posições, sujeito a uma força. Você tem uma força aqui que faz o objeto se deslocar de uma posição para outra. Basicamente é isso que eu quero dizer. Tá? O trabalho realizado para deslocar esse objeto dessa posição para essa posição vai ser a integral do produto escalar da força vezes o vetor deslocamento. Lembra que o vetor deslocamento é o vetor final menos o vetor inicial? Perfeito. Só que esse deslocamento aqui é um deslocamento infinitesimal. Você tem que calcular o deslocamento ao longo de um espaço muito pequeno, tá? E depois somar isso todo ao longo da trajetória inteira. Como é que a gente faz essa soma? Você calcula um deslocamento infinitesimal, depois faz a integral de R1 para R2, ou de R inicial até um R final. Perfeito? É assim que a gente trabalha para somar coisas pequenas. Tá? Você faz um deslocamento pequeno, calcula aquele valor, depois soma esses deslocamentos pequenos do início até o fim da trajetória. Tá? Então, isso é feito através dessa integral aqui. É o produto escalar da força vezes o deslocamento. Certo? Essa integral aí, usando a equação que a gente viu na aula passada, lembra que o produto
escalar do vetor de um vetor por outro vetor, eu posso escrever como sendo o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno, deixa eu colocar um parênteses aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu posso pegar essa equação e jogar aqui, sem problema nenhum. O trabalho vai ser igual à integral de um R0 até um R final de F. F normalmente é uma força que depende da distância, tá? Ela é uma função da distância, certo? Normalmente, vezes o dr vezes o cosseno do ângulo entre eles. Pronto, eu tenho que fazer essa integral aí para calcular o trabalho. Tá? Vou fazer um exemplo. Um exemplo bem simples, onde a gente possa calcular essa integral aí. Certo? Vou fazer um exemplo simples, outro mais simples ainda. Tá? Primeiro caso, digamos que uma situação aí, um objeto se desloca em linha reta. Linha reta para facilitar, não é um exemplo simples? Um exemplo simples é quando o objeto está se deslocando ao longo de uma linha reta. Tá? E ele se desloca ao longo de uma linha reta com uma força constante. F de R é uma constante. Tá? Um exemplo mais simples, F de R é constante. Certo? Além disso, a força, eu vou assumir que a força F está na mesma direção do deslocamento. O deslocamento da partícula, digamos, é ao longo de uma linha reta, o objeto está vindo para cá e a força também está atuando na mesma direção. Certo? Isso faz com que o ângulo formado entre o vetor força, que é para a direita constante, e o vetor deslocamento, que é para a direita também, né? O ângulo formado entre dois vetores paralelos é zero. Θ igual a zero. Certo? Essa situação ela acontece em muitas situações. Eu vou dar um exemplo real disso aqui acontecendo. Antes de fazer o exemplo real, vamos fazer um exemplo abstrato aqui. A força é constante, o ângulo formado é zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Isso faz com que essa integral simplifique. Essa integral vai simplificar. Tá? É um caso especial onde eu consigo simplificar aquela integral. A integral, o trabalho realizado por essa força aqui, digamos que o objeto se desloque entre uma posição R0 igual a não, nem precisa. Ele se desloca entre duas posições, R inicial e R final. Certo? Isso vai ser, como a força é constante, ela sai da integral. Eu vou colocar força vezes a integral entre um R inicial e um R final de dr vezes o cosseno de θ. Mas lembra que eu especifiquei que o θ é igual a zero? Força e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. O ângulo entre esses dois vetores é zero. Cosseno de zero é 1. Já está aqui, ó, dr vezes 1. Fazer a integração de dr de R inicial até R final é fácil. Tá? Isso vai ser R. Então, o resultado dessa integral é o produto da força vezes um delta R. Pronto. Se a força constante valer 2 newtons e o deslocamento delta R foi igual a 5 metros, o trabalho realizado vai ser 2 vezes 5, 10. Qual a unidade de trabalho? O trabalho é energia, então isso vai ser dado em joule. 10 joules. Tá? Então, uma força constante de 2 newtons empurrando um objeto por 5 metros, essa força vai fornecer uma energia de 10 joules para esse objeto. Tá? Usei a integral muito rapidamente porque a força é constante e sai da integral. Tá? Esse é o primeiro exemplo. É um exemplo bem simples.
eu fazer um outro exemplo. Tá? A gente possa usar isso também. Um outro exemplo. Deixa eu chamar aqui de exemplo 2. Exemplo 2. No exemplo 2, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que a força F de E, ela vai ser igual a E. É uma força linear. É um polinômio de grau 1, né? Polinômio. Se for x, f de x, você chama x. Se for f de r, vai. Poderia ser r ao quadrado, poderia ser r ao cubo. Uma força que acontece na natureza é um f de r assim. F de r igual a 1 sobre r. Essa força é muito conhecida. Tá? R ao quadrado, na verdade. Tá? A lei de Newton, por exemplo, da gravitação, ela atua com o inverso da distância. Certo? Na eletricidade, nós temos lá a lei de Coulomb, que também é proporcional a 1 sobre R. Então, existem algumas situações na natureza onde a força é proporcional a 1 sobre R. Nós não iremos usar essa daqui, nós vamos usar essa. Tá? A força é proporcional a R. Certo? Então, qual seria o trabalho realizado por uma força dessa forma? E eu vou simplificar mais uma vez, vou assumir que a força está na mesma direção do deslocamento, de modo que esse produto escalar ele continue sendo simplificável. Mesma direção do deslocamento, o θ é igual a zero. Tá? Eu vou assumir que θ é igual a zero. Certo? A força e o deslocamento estão na mesma direção. Se θ é zero, o trabalho vai ser a integral de R inicial até R final da força, que é R vezes o dr. RdR. RdR é a coisa mais simples que eu tenho para fazer. Tá? Vamos colocar valores numéricos para dar um valor numérico final aqui. Imagina que a posição inicial seja 0 e a posição final seja 3. Tá? Essa força está atuando de modo a deslocar o objeto de uma posição x igual a 0 até uma posição x igual a 3. X igual a 3. Tá? Eu estou definindo os limites de integração. Deveria ter um enunciado mais elaborado aqui, mas por favor, acho que vocês vão entender só eu falando aí para vocês. Agora, fácil. Essa integral aqui fica R2 sobre 2, aplicado nos limites de 0 a 3. Então, o trabalho atuando nesse problema aqui vai ser o limite superior, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, 27 sobre 2, menos o limite inferior, que o limite inferior é 0, porque R igual a 0 vai dar 0. Tá? Então, dá 27 sobre 3 joules. Perfeito? 27 sobre 3 joules. Eu tenho a resposta. É uma resposta de um problema bem simples, porque o problema já me deu como a força, qual é a forma da força e diz também que a força atua na mesma direção do deslocamento. Eu posso considerar que o ângulo é 0. Tá? Então, duas situações bem simples. Deixa eu fazer uma situação mais realista. Tá? Situação mais realista. Situação realista é o seguinte: digamos que um objeto esteja caindo. Imagina aqui uma bolinha de massa M esteja caindo. Isso acontece todo dia quando a gente solta um objeto. Ele cai. Tá? Ele cai. Se ele cai, a sua velocidade aumenta. Ele está ganhando energia cinética. Então perceba que esse sistema é um sistema onde eu tenho um trabalho sendo realizado. Porque a energia cinética está sendo alterada. Tá? Toda vez que a energia cinética de um sistema está sendo alterada, você vai ter um trabalho sendo realizado. Tá? Um trabalho sendo realizado. Como é que eu calculo o trabalho dessa partícula que cai? Vamos simplificar. Imaginar o seguinte: ela cai sem atrito. Vocês lembram que tem um atrito associado a um movimento de um objeto com a resistência do ar, né? A gente chama força de arraste. A gente vai desconsiderar a força de arraste e pensar que essa bolinha aqui, ó, de massa M, está caindo
única e exclusivamente sujeita à força gravitacional, que é descrita por uma aceleração da gravidade, tá? Por uma aceleração da gravidade. E mais, eu vou assumir que esse objeto aqui caia a uma determinada altura. Eu vou chamar de altura H. Perceba que essa altura aqui, quando o objeto cai, vai ser o tamanho do deslocamento do objeto. Vai ser o tamanho do deslocamento do objeto quando eu usar lá a equação da integral para resolver esse problema. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular o trabalho da força gravitacional quando um objeto de massa M está caindo. Claro, próximo à superfície da Terra para a gente saber o valor de G, né? Certo? O objeto está caindo sujeito à força gravitacional, então ele vai sofrer uma força gravitacional puxando para baixo, essa força gravitacional vai realizar um trabalho. Quanto vale esse trabalho? Calcule isso de forma genérica em termos de H, da massa e da aceleração da gravidade. Se eu tenho esses valores numéricos, eu vou lá no depois e substituo. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a definição. Trabalho é igual a integral de um ponto inicial R0 até um ponto final R de força de produto escalar da força vezes o deslocamento ΔR. Essa é a definição. Eu não tenho como correr, parto da definição. Agora eu vou melhorar essa escrita. Eu tenho que fazer o produto escalar da força vezes o deslocamento. Tá? Então, para fazer isso, a força gravitacional ela está para baixo. Força gravitacional. Ela é a única força que atua no sistema. Então, ela vai estar, eu vou substituir no lugar dessa força F a força gravitacional. O deslocamento do objeto também é para baixo. Também é para baixo. Eu vou chamar esse deslocamento aqui de delta R. De delta R. É um vetor de deslocamento para baixo. Delta R tem um módulo igual a H. Tá? O deslocamento total é H. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no produto escalar aparece o módulo do deslocamento ΔR. Trabalho é igual a uma integral de R0 até R vezes a força. A força não é a força gravitacional? Massa vezes a gravidade. É o módulo da força gravitacional. Tá? No produto escalar, entre o módulo do primeiro vetor, massa vezes a gravidade, vezes o módulo do segundo vetor, H. Tá? H. Certo? Na verdade, não é um módulo do segundo vetor, é um módulo de um deslocamento, ΔR. dr. Tá? Esse dr só vai ser H quando eu aplicar os limites de integração. Tá? Vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. E o ângulo formado entre esses dois vetores é zero. Então, o cosseno de zero é 1. Eu não vou nem colocar aqui. Tá? A massa é constante, a gravidade é constante, ele sai da integral. Então, o trabalho realizado vai ser massa vezes a gravidade, vezes a integral de R0 até R, vezes esse deslocamento ΔR. Quando eu fizer isso aqui vai dar esse ΔR total aqui. Então, isso vai ser mg vezes o deslocamento ΔR. Delta maiúsculo, que não é mais delta infinitesimal. Agora sim é o deslocamento total do início até o fim. Tá? Esse deslocamento total aqui esse sim que é H. Então, o trabalho da força gravitacional, quando o objeto cai, um objeto de massa M, cai de uma altura H, é mgh. Tá? Então, esse é o trabalho da força gravitacional
quando um objeto cai de uma altura h. Quando ele cai de uma altura h. Tá? Vou fazer só uma brincadeirinha aqui e a gente pausa a aula para dar um tempo de descanso para vocês. A brincadeirinha é o seguinte: e se o objeto estiver sendo arremessado para cima? Tá? Digamos que eu arremesso um objeto do chão até uma altura h. É claro que não vai ficar para sempre lá, né? Ele sobe e depois desce. Certo? Durante a descida, eu sei que o trabalho realizado é mgh. Aí vai depender da massa, da gravidade e da altura que ele vai subir. Né? Porque ele vai cair, na verdade. E se ele estiver subindo? Se ele estiver subindo, tá? Se ele estiver subindo, eu vou calcular o trabalho também. Certo? Esse trabalho aqui eu vou chamar de trabalho na queda. Na queda. Certo? E na subida? E na subida? Na subida eu posso fazer a mesma coisa. Tá? Posso fazer a mesma coisa. Trabalho é igual a integral de R0 até R, F vezes um deslocamento ΔR. Essa é a definição. Só que tem um probleminha aqui. A força, como é que eu calculo isso aqui? A integral de R0 até R, a força, o produto escalar da força pelo deslocamento é o módulo da força, que é massa vezes a gravidade, vezes o módulo do ΔR. O módulo do ΔR. Perceba que isso aqui é positivo, tá? O módulo é uma grandeza positiva definida. Então, tanto faz se eu estou em de R0 até R ou de R até R0. Quando eu fizer a subtração, isso aqui eu tenho que pegar o valor positivo. Tá? Vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Mas, professor, o senhor já disse que esse ângulo é zero. Esse ângulo é zero na queda. Na queda, a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Força e deslocamento têm o mesmo sentido. E na subida? Na subida, o deslocamento é para cima. É para cima. Ó. Ele está indo para cima, não está indo mais para baixo. Então, o deslocamento é para cima. Esse vetor para cima e esse vetor para baixo formam um ângulo de 180 graus entre si. 180 graus entre si. Tá? Esse vetor para cima e esse vetor para baixo formam um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180, que é o que aparece aqui, ó, embora está pequeno, mas isso aqui é o cosseno de 180, é menos 1. Então, na subida, eu vou ter um sinal negativo. Trabalho vai ser igual a menos, porque o cosseno de 180 é menos 1, mg vezes a integral de R0 até R e dr. Quanto vale o deslocamento do objeto na subida? H. É o mesmo na descida. Estou considerando aí que ele está se deslocando para cima e para baixo do mesmo tanto. Na descida ele se deslocou H, na subida ele se deslocou H. Ou seja, na subida, o trabalho vai ser menos mgh. Olha que interessante. Olha que interessante. O trabalho pode ser positivo ou negativo. Pode ser positivo ou negativo. Quando o trabalho é positivo, tá? Quando o trabalho é positivo, o que a gente diz com relação à força que realiza o trabalho? Quando o trabalho é positivo, a força fornece energia para o sistema. E é realmente o que acontece. Quando o objeto está caindo, ele vai ganhando velocidade. Então, a força está dando energia cinética para o objeto que está caindo. Quando o trabalho é negativo, a força retira a energia do sistema. Então, o que está acontecendo aqui? A força gravitacional, quando o objeto está subindo, está retirando energia cinética. E é isso que acontece. Ele vai parando, e no momento onde ele para completamente. Tá? Então, quando o trabalho é negativo, a força, isso não é só para a força gravitacional, não. Sempre que o trabalho for negativo, a força que está realizando o trabalho retira a energia do sistema. Sempre que o trabalho for positivo, a força que está realizando o trabalho fornece energia para o sistema.
Tá? Então, quando é negativo, retira, quando é positivo, fornece. A força gravitacional, dependendo do movimento, se é para cima ou para baixo, pode atuar dessas duas formas. Ou fornecendo energia quando o objeto cai, ou retirando energia quando o objeto sobe. Tá? Então, de forma geral, a gente pode escrever da seguinte forma. De forma geral, se trabalho for positivo, maior do que zero, tá? Se o trabalho é positivo, nós iremos chamar o trabalho de trabalho motor. Temos trabalho motor. Tá? O que é um trabalho motor? O que vocês vão escrever adicionalmente aí no caderno de vocês? Trabalho motor é quando o trabalho, a força, fornece energia para o sistema. Quando a força fornece energia para o sistema. Trabalho positivo, chamado de trabalho motor, é quando a força está fornecendo energia para o sistema. Tá? Seja ela qual outra forma de energia for, está dando energia, está ficando cada vez mais energético. Tá? Por outro lado, se o trabalho é negativo, tá? Aí o que a gente tem? A gente chama, né? Ou chamamos o trabalho de trabalho motor. Aqui temos trabalho resistivo. Tá? O que é um trabalho resistivo? Trabalho resistivo é o inverso do trabalho motor. Se um dá energia, o outro tira energia. Então, existem determinados tipos de força em determinadas situações que podem fornecer energia para o sistema. Existem determinados tipos de força em determinadas situações que podem retirar energia do sistema. Se a força está fornecendo energia, ela realiza o trabalho motor. Se a força está retirando energia, ela realiza o trabalho resistivo. Perfeito? Ok? A força gravitacional na subida realiza o trabalho realiza o trabalho resistivo. E a força gravitacional na descida, quando os objetos estão caindo, realiza o trabalho motor. Tá? Vamos dar uma paradinha na aula e depois a gente volta.